no vale é coisa boa. O povo daqui não vive à toa. Enfrenta os ventos e a garoa. Não para senão o tempo voa. O tempo voa. O povo não tá de brincadeira. Não vive a vida na zoeira, mas ginga e joga capoeira e dança em volta da fogueira, da fogueira. Estamos começando mais um Roda de Conversa, Cultura com Sabor de Café. Bom, estamos trazendo a história de São José, ela contada aos poucos, com um personagem diferente, uma figura marcante para a nossa cidade. Mas por que não falar da história, da cultura, de cidades vizinhas? Mesmo porque, alguns anos atrás, São José do Vale do Rio Preto pertencia à cidade de Petrópolis. E hoje, os nossos convidados, eles são de Petrópolis, né? Vocês já ouviram falar de Eduardo e Mônica? Hoje nós vamos falar com Marcelo e Mônica, né? Mais ou menos por aí. Bom, a nossa roda de conversa hoje, a gente vai falar um pouco sobre dança, mais especificamente sobre o street dance, né? Eu estou com uma fera aqui do meu lado, inclusive apresentador de um programa voltado a esse tema, é o Marcelo. Marcelo, prazer receber você aqui. Até então, via você na telinha da TV, né, apresentando um programa voltado justamente para a dança, que é uma cultura, né? Aliás, o povo brasileiro é rico nessa cultura, na dança, né? Nós temos aí vários ritmos criados pelo Brasil, né, pelos brasileiros. O street dance nem tanto, mas o povo brasileiro também acolheu essa dança e hoje faz uma grande festa com relação a esse tema, o street dance. E você é melhor do que ninguém para falar sobre isso, né? Eu me sinto até pequenininho falando com alguém que, né, tem assim, um talento enorme para apresentar e falar sobre isso. E já que nós vamos falar sobre isso, eu queria que você falasse sobre um projeto voltado ao street dance. Boa tarde, é um prazer receber você aqui, ao lado da Mônica, né? Boa tarde, Tony. É um grande prazer também para mim, né? Obrigado pelos elogios. Obrigado pela audiência que vocês nos dão aqui em São José, pela SJTV Canal 17. Um abraço a todos de São José, especialmente quem assiste o nosso programa, o Top Street Dance, pela SJTV. Então, o Street Dance é uma dança americana, né? Ela foi criada quando? Perdão, desculpa até te interromper, mas para a gente começar do comecinho, como surgiu o Street Dance? Então, há cerca de 4 décadas... a dança surgiu, na verdade, o nome surgiu, né? O hip hop, na verdade, foi criado há 45 anos atrás, ou foi lançado há 45 anos atrás. O nosso grupo, inclusive, através do nosso festival de dança, que eu vou falar daqui a pouco com você, ele foi o único de toda a região serrana. Em novembro do ano passado, nós fomos homenageados com a comenda pelos 45 anos do hip hop no mundo e pela nossa contribuição aqui na região serrana através da nossa cultura urbana. Então, o nosso grupo foi homenageado através da Zulu Nation, que foi criado em Nova York pelo DJ África Bambata, que é o precursor do hip hop no planeta. Sim, ele está vivo ainda, inclusive. E o street dance, há controvérsias, mas a gente vai dizer que ele começou nos Estados Unidos. Não sei se nasceu, se foi gerado lá, porque é uma junção de várias outras culturas. Por exemplo, eu já ouvi, já li, já vi influências ou origem na Jamaica, países vizinhos, e aí os negros, os afro-americanos introduziram os seus movimentos, as suas propostas de música. Então, assim, há controvérsia, mas como toda a nomenclatura do street dance, como o nome, street dance, dança de rua, ele é todo americano, então a gente entende que a origem é americana. Break dance, popping, locking, house, tudo em inglês. Então, é americano, né? E a gente vai falar sobre o street dance, porque no Brasil, como você bem disse, a dança não nasceu aqui, mas foi bem acolhida pelos brasileiros. Mas a gente que é brasileiro, Tony, tem a nossa maneira de fazer tudo, né? A gente modifica tudo e coloca do nosso jeito e fica maravilhoso. Por exemplo, muitas das danças populares do Brasil, elas
têm origem, sim, na Europa, na África. Chegando aqui, elas Ela se torna-se uma juntaram nova vertente daquilo que foi criado. E se modificaram e tornou essa coisa magnífica que é a nossa dança popular brasileira. E não é diferente com o street dance ou a dança de rua, ou como se fala hoje em dia, danças urbanas, né? Porque, na verdade, se eu não me engano, me corrija, por favor, o street dance ele foi criado na periferia. Isso, nos guetos nova-iorquinos, Brooklyn, Bronx, né? E o street dance é uma das danças do hip hop. Porque tem o hip hop, que é o nome da cultura, porque lá é cultura, aqui não é cultura, aqui é movimento, né? Porque não é a nossa cultura é a capoeira, o samba, né? Então, o hip hop, que é a cultura americana, e para nós é movimento, ele é, vamos dizer, a mãe. E a mãe teve os filhos. Aí tem o street dance, ou as street dances, porque dentro da dança street dance tem várias danças. Tem a parte musical, que são os rappers. Tem a parte das artes gráficas, que são os grafiteiros, né? Tem também a parte musical, que são os DJs, os disc jockeys. Então, o street dance é o nome que se dá a classe de danças do hip hop. Então tem o hip hop e o hip hop tem um filho, que é um dos filhos é o street dance, e no street dance tem vários filhinhos, que são os estilos de danças, né? Nessa vertente, ou nessas vertentes aí do street dance, quando ela chegou ao Brasil, ela teve alguma alteração ou teve algo mais acrescentado no street dance? Eu creio que nos anos 80, em São Paulo, quando tudo isso explodiu, quando veio muito à tona, especialmente com um dos grandes gênios, um dos grandes mestres, que é o Nelson Triunfo, que está vivo também até hoje, que é nordestino, mas é um dos gênios respeitados no conceito da dança de rua no Brasil. Creio que no início era originalmente uma réplica de movimentos e ideias. Mas como nós somos brasileiros, a gente vai modificando, inserindo, por exemplo... Eu já vi aquele b-boy Pelezinho, que é brasileiro do interior de São Paulo, que é da companhia do Red Bull BC One. Não sei se ele foi o primeiro brasileiro a competir numa batalha de b-boy como a nível de Red Bull, que é o planeta inteiro reunido, né? O Pelezinho, nas suas competições, que dançava com a camisa do Marcelo D2, ele me disse nas entrevistas, inclusive, que eu fiz com ele, ele inseria no breakdance, que é americano, movimentos de capoeira. Então a gente já entende que quando veio pode ter sido de uma forma genuína, original, americana. Mas a gente foi modificando sim e fomos inserindo as músicas brasileiras. Porque a partir do momento que você já insere a nossa música no nosso idioma, com o nosso ritmo, a gente já está modificando, né? Sim, verdade. Já estamos ambientando a nossa realidade. Então eu creio que no começo sim, mas depois a coisa foi rapidamente sendo modificada. Legal. E você, há quanto tempo você vive o street dance? Então, com o street dance há 20 anos. Esse ano completa, na verdade, 21 anos. Eu comecei profissionalmente a viver de dança a partir de dezembro de 1999. Legal. Mas antes eu já dançava, já me manifestava nos bailes, na comunidade onde eu vivo, com as pessoas da escola, né? Então, assim, na dança eu estou há 32 anos de dança. Porque eu danço desde de criancinha. Legal. Mas profissionalmente, com as danças urbanas, 21 anos. E o que te inspirou? O que te atraiu para a dança? Michael Jackson, né, é a primeira referência, e ver os meus primos dançando Michael Jackson, dançando, né? Ensaiando para dançar nos bailes. Eu era muito criança, meus primos geralmente eram 10, 15 anos mais velhos que eu sempre os via dançando, isso foi me influenciando. Você falou Michael Jackson, eu tenho certeza que pela tua idade... Você acompanhou o Michael Jackson a partir de um tempo depois dele ter aparecido. Agora você falou do break, do soul, enfim. Tudo coisas que eu acredito que não são da sua época, literalmente falando. E nessa mistura de dança, teve mais alguém que te influenciou nisso? Além do Michael Jackson? Além do Michael Jackson, além dos meus primos, Sim. A escola, né? Eu acho que a escola regular é uma grande escola para a vida também. Verdade. Especialmente aqui eu estudei há 30 anos atrás, quando estava na creche. Eu retornei a essa escola agora como professor 30 anos depois. Então, na escola eu já tinha essas influências. Eu sempre conto em algumas entrevistas que um belo dia eu estava dançando, estava na quinta série, estava dançando no corredor, no intervalo, né? E a diretora dançando para me mostrar para os colegas, né? E a diretora passou na hora, e era uma diretora muito rígida, está viva até hoje, inclusive. Eu vou até mandar o link da entrevista para ela. E aí ela
Porque assim, ela era muito rigorosa, mas também ela tinha que ser... Nós éramos 1000 alunos numa Nossa, escola. não Então não tinha podia. como a diretora deixar fazer o que quisesse. Então ela precisava de manter uma certa organização. Quando eu vi a diretora, eu dançando, girando, falei, caraca, tô perdido. Vocês ou suspenso ou expulso. Aí ela, general, né? Eu era menor, né? Olhou pra mim assim, Marcelo Cruz. Aí eu, sim senhora, dona Celina, posso falar o nome, não tem problema. Por que você está dançando? Porque eu gosto de dançar. Então você quer ser dançarino? Aí eu, quero, dona Celina. Então você vai ter que trabalhar e lutar e estudar bastante, hein? Aí foi embora. Eu falei, ai, graças a Deus eu não fui suspenso. Não teve suspensão e nem expulsão. Mas ela fomentava na escola, eu podia escrever as peças de teatro e ensaiar com a turma da escola. Ela deixava eu ensaiar as coreografias. Até o momento, na 5ª série, ela me pedia para fazer os trabalhos de apresentação na escola com a galera da minha sala. Então, aos poucos eu fui ganhando a confiança e espaço. Então a escola foi uma das maiores influências, né? Que legal. Estar na escola. Você chegou a pegar Coral Concórdia, o Correias, Não. aquela área? Não chegou. Nunca fui. Eu fui no baile a primeira vez na minha vida no dia 11 de outubro de um ano aí, que foi véspera de feriado, no La Boêmia. La Boêmia. Foi no La É Boêmia. verdade que foram casas que praticamente influenciaram muito a dança. O La Boêmia, o próprio Coral Concórdia, o Bulgari e tantos outros, né? Então, é por isso que eu te perguntei, porque ali foi palco de grandes danças. Em Correias, por exemplo, teve a época do soul, né? Nunca fui. Do break, enfim. Eu imaginei até por tudo que você falou. O Dalto, eu não sei se você conhece Dalto, o Dalto. gente boa demais. Da feira. Sim. Então o Dalto, ele também foi uma grande influência na dança em Petrópolis, porque o Dalto tinha uma companhia de dança na época, eles dançaram em novelas da Globo, fizeram aberturas de novela também, inclusive na Band chegaram a dançar. Então assim, ele foi uma grande influência na danças urbanas em Petrópolis, Sim. mas eu não cheguei a pegar essa época porque eu era mais novo, né? Era bem mais criança. Sim, legal. Hoje, esse movimento dança, porque a gente vê, por exemplo, nós citamos os Estados Unidos como referência no street dance, e a gente vê em alguns filmes, alguns seriados, que não sei se ainda ocorre isso, mas de grupos dançando nas ruas, foi de onde surgiu o street dance. Ainda existe isso? Existe. Eu nunca fui nos Estados Unidos, eu só conheço alguns países da Europa, Sim, 15 anos que eu viajo para lá. Mas pelo que eu acompanho na mídia e alguns amigos que estão lá, existe muito isso sim, porque algumas pessoas, Tony, ganham a vida com a arte e muitos a arte na rua, né? Sim. Então a rua é um grande palco, as calçadas são palcos. E para dança de rua, para o street dance, que é originalmente da rua do gueto, o palco continua aberto, então existe sim. No Brasil? Existe também, inclusive, em metrôs, na Baixada Fluminense. São Paulo também São um Paulo. grande antro de dança, não é? Sim, sim. E só para a gente diferenciar, porque você falou do grafite, que tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando. E algumas pessoas insistem em confundir ou comparar o grafiteiro com o pichador. E existe uma diferença muito grande. Existe uma diferença muito grande. Primeiro que a pichação é feia, é suja e é crime. Sim? O grafitismo é uma arte, é bonita, limpa e valorizada. Existem pessoas, inclusive em Petrópolis, vou até dizer o nome dele aqui, que é o Rodrigo CB, um grande artista, renomado, viaja pelo Brasil e pelo exterior. Ele vive do trabalho dele, a arte do grafite dele. Então, assim, o grafite é a parte bonita, a parte legal. Legal no sentido de ser Em maneiro. todos os sentidos, em né? todos os sentidos. E a pichação não. E a pichação você pode ver que geralmente quando a pessoa picha, ela coloca palavrões, coloca Sim. coisas feias, Um né? conceito completamente Isso, distorcido. oposto. Então, é importante que fique claro, pichação é crime, grafite não. Agora, a gente sabe, principalmente aqui no Brasil, a gente vê alguns segmentos ligados ao social, né? Eu tenho certeza, a gente vê aí o futebol com algumas escolinhas, a gente vê o próprio samba, né, no Rio de Janeiro, a gente sabe que tem escolas. O street dance, parece que você tem um projeto voltado ao social. Explica pra gente sobre E isso. tem muito. Na verdade, eu sou de um projeto social, eu nasci como cidadão e como artista em projetos sociais. Eu atuo desde eu não vou dizer o antes de 2000, porque o antes de 2000 eu já fazia no meu bairro com as pessoas da minha idade, Sim. enfim. Mas
Assim que eu comecei profissionalmente, eu já comecei atuando em projeto social e como voluntário. Então você já nasceu dentro de um projeto. Sim. Eu nasci como pessoa e como artista. Que legal. E hoje, já que a gente está falando de projeto, Dançando contra a Fome, eu queria que você falasse sobre isso. Então, esse projeto Dançando contra a Fome, ele nasceu em 2001, na verdade, no primeiro semestre, em um dos projetos sociais em que eu atuei durante 17 anos. Entrei lá em 2000 como voluntário, até 2013 eu era voluntário, e em 2004 eu fui contratado e fiquei até 2017, quando eu tive que ir para a Europa fazer uma turnê de 6 meses em 6 países. E em 2000, essa instituição que eu trabalhava, que se chama Centro Educacional Terra Santa, que tem 102 anos, ela perdeu a verba da FIA, que é a Fundação da Infância e Juventude. E eu, então, reuni os professores, educadores das famílias, enfim, para a gente realizar alguma ação em benefício da instituição, já que não tinha verba para comprar comida, precisamos fazer alguma coisa para ajudar nós mesmos, né? Sim. E aí, em agosto de 2001, 16 de agosto, eu lancei, juntamente com os alunos da época, do meu grupo e da instituição, um festival de dança. Que nome seria? Gente, como é para arrecadar alimento, vamos fazer contra a fome. E aí surgiu essa proposta, realizamos a primeira apresentação no Centro de Cultura Raul de Leone em 2001, 16 de agosto, né? Arrecadamos, a gente calculava 150 porque eram 150 lugares. Só que a gente conseguiu quase o dobro disso, que muita gente doou 2 quilos, mercados doaram cesta básicas, enfim. Que legal. E aí nasceu e ele cresceu. O Festival Dançando contra a Fome, ele cresceu em 5 cidades. E hoje essas 5 cidades estão envolvidas literalmente nesse. Continuam envolvidas. 4 cidades. A primeira edição do Dançando contra a Fome no Rio de Janeiro, ela aconteceu, né, em 2000, não lembro o ano agora, mas em seguida eu tive que interromper porque eu fui para a Europa. Eu queria dar continuidade no Rio de Janeiro, então a gente fez somente uma edição. Mas em Teresópolis, a gente começou e já vai para a 9ª edição do Festival de Dança, onde a gente não só arrecada alimentos, mas a gente doa e leva a nossa presença artística e humana às instituições. Por exemplo, em Teresópolis, quem vai assistir de Teresópolis sabe, a gente doa muitas vezes para o Larte Anastácia e também para a Mansão dos Velhinhos. E lá nós já fomos com os alunos para dançar, para interagir, para conhecer a realidade dos idosos. Em Friburgo, a gente fez também uma edição, Guapimirim também. E esse ano, em Guapi e Friburgo, vai ser a 2ª edição online, assim como em Teresópolis vai ser a 9ª edição online e finalmente em São José a 1ª edição, só que online. Que legal. E em Petrópolis a gente está completando a 20ª edição. Então são 20, quase 30 edições, se juntar tudo, umas 30 edições. Nesse total, quantas pessoas mais ou menos, ou quantas famílias vocês já conseguiram ajudar, enfim, através disso? Não sei. Você não tem ideia? Não. Você faz e não se preocupa com o número, né? Não, assim, a gente se preocupa, tipo, esse ano nós vamos doar para a instituição tal. Quanto a instituição tal precisa? Então nós precisamos atingir aquela meta naquele ano. Sim. Mas se eu te disser quantas pessoas já foram atingidas, é muito difícil porque tem o indireto, né? Sim, é verdade, é verdade. Porque às vezes chega o alimento para aquelas 5 pessoas, a cesta básica, os 50 quilos, não sei o que seja. Mas outras pessoas se beneficiam disso também. E não só do alimento, mas do bem-estar que aquilo vai proporcionar. Porque com fome, a barriga dói. E quando a barriga dói, a gente não está bem, né? Então tudo ao entorno fica mal. Então eu não sei te dizer quantas pessoas, mas é muita gente. Que legal. Mas eu posso dizer número exato em relação a isso, foram mais de 15 toneladas. Isso eu posso dizer. Que legal. Mais de 15 toneladas nesses quase 20 anos. Antes da gente falar com a Mônica, porque ela está doida para falar, você percebeu desde o começo que ela queria falar, de tudo até agora, desse tempo todo que você está nesse projeto e dentro da dança, qual foi a tua maior realização? Na verdade, a maior realização, Tony, ela acontece todos os dias, porque a minha maior realização é estar vivo. Porque quando amanhece o dia, eu já estou me realizando. Porque eu sei que eu estando vivo, eu vou conseguir realizar o que eu quero. E qual o teu maior sonho hoje? Continuar vivo para continuar realizando. Continuar com saúde, Sim. Vivo para continuar realizando. Que legal. Se você fosse definir o teu trabalho, a dança, sem falsa modéstia, eu quero que você defina realmente. Como você definiria o teu trabalho? Não sei te dizer, mas eu poderia fazer um rascunho de vale muito a pena. Legal? Legal. Mônica, você que estava doida para falar. Mas antes, onde entra a Mônica nessa história toda? É o que eu quero saber.
Eu vou falar rapidamente uma história de 20 anos atrás. Sim, sim. Aí depois a gente vem pra agora. Isso. Há 20 anos atrás, há 20? Eu fiz aula com... Eu sempre fui fã de programas de TV, né? Inclusive eu tô na TV porque eu sempre me influenciei pelos grandes nomes e pequenos nomes também da televisão. Eu era fã da Xuxa, era fã do We Can Dance, que é aquele grupo de 4 dançarinos e cantores do subúrbio. Cheguei a fazer aula... Um belo dia eu estava vendo a Ivete Sangalo apresentando o Planeta Xuxa e ela chamou o We Can Dance para dançar. E o We Can Dance está de volta, que legal. Eu vou mandar esse link para eles também. Eu falei assim, eu estava deitado na cama vendo o Planeta Xuxa, eu levantei. Caraca, que maneiro, eu quero dançar assim. Eu já dançava, mas eu queria dançar aquela música. Sim. Pois 3 meses depois eu estava fazendo aula com o cantor, o coreógrafo, que é o Derek Cal, que cantava com o latino, Dançar com Duro. Eu estava ao lado dele dançando a coreografia num curso que ele deu em Petrópolis. Que legal. E aí, 4 anos depois, eu estava com o Fly, dançando lá no Rio, no centro de dança do Rio, no Meyer, fazendo aula com ele também. E aí eu vi na rua umas placas escrito excursão para o Planeta Xuxa. Eu falei, eu vou. Eu trabalhava no Brasão, na BR-040, e a minha folga, eu trabalhava de dia e estudava à noite. A minha folga era quarta-feira, e quarta-feira aquela gravação. Aí eu conheci a Mônica porque ela é que fazia a excursão. Ah, legal. E aí passaram-se 20 anos e a gente continua amigo. E ela é minha coordenadora em um projeto social. Nós somos parceiros em outros projetos, que ela vai falar daqui a pouco, que é o Afro Serra. Enfim, Tony, é muita coisa para falar. É verdade. Nós vamos ter outras oportunidades de bater muita papo. coisa. Mônica, o seu projeto. Vamos falar do seu projeto. Bom, pegando aí o gancho de como conheci Marcelo, ele foi nessa excursão que eu fazia, nessa caravana, e ficamos amigos. Depois ele foi coreógrafo de uma produção que eu fiz sobre funk, né? Sobre funk, num edital do Estado. E a gente já era amigo antes, ficamos mais amigos, ainda mais próximos. E hoje eu tenho o prazer de ter Marcelo comigo no nosso movimento de resistência da cultura negra em Petrópolis, chamado Afro Serra. É o único de Petrópolis, talvez não conheça até na região serrana, não sei se tem, mas a gente temos agora uma casa de cultura que nós conseguimos montar com nossos próprios recursos e a gente fomenta isso, né? Eu não vou me estender muito, um dia eu prometo que eu venho aqui, vamos falar a gente sobre vem isso, falar claro, sobre com certeza. isso. Mas, basicamente, eu descobri que eu era preta tem 10 anos, né? Que eu me entendi como negra. Sempre me senti diferente, né? Do europeu, do colono europeu, né? Que nós temos em Petrópolis. E sempre tive uma vontade muito grande de buscar outras coisas. Tive a oportunidade de conhecer uma dança chamada jongo, que é uma dança que era realizada pelos escravizados. Ela representa a região sudeste. No livro do IFAM, ela é uma dança que ela é reconhecida como patrimônio cultural e material do Brasil. E aí eu comecei a ir para o Rio e pesquisar isso e vivenciar o jongo. E comecei a pensar nisso, de trazer para Petrópolis esse conhecimento, que só tem a nossa representatividade de cultura negra lá, é a capoeira. A gente não tem outra expressão, né, tão forte. Aí tem o samba, as escolas de samba. Então é isso, a gente vai buscar, a gente vai fazer pesquisas no Rio. Marcelo também se encantou, assim como eu, e a gente começou a pesquisar. Nós vamos para o Rio para vivenciar e trazer e ensinar. Principalmente a gente visita escolas públicas para poder ensinar essa dança. Marcelo e eu, nós somos diretores da casa, né? E nós montamos um festival, o segundo festival de inverno Afro Serra, que ano passado foi presencial, esse ano está acontecendo online, né? Desde o dia 1º de agosto vai até o dia 31. Depois eu te passo, é só procurar Afro Serra Petrópolis no Facebook e no YouTube. Todos os dias a gente tem uma atração diferente. Que legal. E é um prazer tá falando aqui sobre isso. E o Marcelo, a gente está montando também nesse festival, a gente que faz tudo, a gente que Marcelo edita, Marcelo dirige e eu faço o fechamento da programação. E está sendo bem bacana. Então, sabe, se vocês puderem acompanhar. Com certeza. Você tocou num assunto que eu me sinto na obrigação de falar. A gente vive num mundo globalizado em que certas coisas já deveriam ter
passado, acabado, até esquecido, mas infelizmente a gente ainda vive essa realidade. Você trabalha com um movimento que fala justamente sobre o negro, né? E você falou de uma forma tão linda, né? O orgulho que você tem de ter se descoberto negra. Infelizmente o nosso mundo ainda, algumas pessoas ainda vivem na imbecilidade de preconceito, né? Uma coisa que se a própria Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não deveria ter por que existir o tal do racismo. Mesmo porque a gente nem sabe se Deus é negro. E eu acho que vai ser uma decepção tão grande para esses preconceituosos de repente, morrer e se tiver a glória de poder estar diante de Deus. Imagina a decepção de uma pessoa dessa olhar e ver um Deus negro, que inclusive me reporta a um grande autor, que é o Neymar de Barros, que escreveu O Deus Negro, que eu acho que é uma lição de vida, né? Ele fala justamente sobre isso, sobre o preconceito e da possibilidade de Deus ser negro. Diante desse quadro que a gente vive e do seu trabalho, como é que você encara isso? Então, o preconceito existe sim, só que é um preconceito talvez pior de todos, que é um preconceito velado, que a pessoa se diz, não sou preconceituoso, eu tenho até um amigo que é negro. Sim, geralmente. Então, isso é um preconceito muito... Ontem, inclusive, a gente falou sobre o Wagner Leite, que é sociólogo, falou no nosso Festival de Inverno sobre racismo estrutural. Muito bacana assistir a fala dele e toda essa coisa que a gente vive hoje, que na verdade sempre aconteceu, só que antigamente não tinha a imprensa para poder noticiar. Então era tudo muito velado, né? As pessoas tinham medo até, né, de fazer uma denúncia, não entendia que chamar um outro de macaco é preconceito sim. Achava que era, não, é só uma zoação. Não é, né? Você tem a gordofobia, você chamar uma pessoa de gorda, você chamar uma pessoa de feia, entendeu? Então é sim. Então ele fala muito bem sobre isso do racismo estrutural, que a gente tem que falar sim, e muito, e falar cada vez mais. E a nossa proposta, porque eu acho que várias vertentes, todas são muito importantes, do enfrentamento, mas a nossa vertente, a minha, de Marcelo, é transformar através da cultura. A gente quer trazer a cultura, a nossa casa, ela quer receber as crianças para a gente empoderar as crianças através da cultura e ensinar que a nossa cultura não é... O tambor não representa o demônio. Nosso tambor, ele representa os nossos antepassados. Sim. Tem muita história. E se endemonizou, né, a cultura afro-brasileira. E a gente quer mostrar, a gente precisa mostrar isso, principalmente na cidade de Petrópolis, que é muito racista e preconceituosa. Muito, muito. Então, nós somos 1/3 da população, mais de 110 mil pessoas negras, e a gente não tem esse reconhecimento, esse entendimento. Várias vezes já ouvi falar, poxa, você é tão bonita, por que você não arruma esse cabelo? Porque o meu cabelo, ele parece desarrumado em relação ao cabelo europeu, que é um cabelo liso, baixo. Então aí você começa a alisar cabelo, não porque você se sente melhor, mas porque todo mundo, né, alisa. Então a gente tem essa coisa. Então acho que essa nossa proposta de mostrar que o negro é belo, sim. Com certeza. Sim, então a gente, através disso, sem gritar, sem maltratar, sabe? Se precisar, a gente vai se defender. Claro. Mas para trazer isso, sabe? Esse empoderamento para as crianças. O Marcelo trabalha com criança, né, há muitos anos, adolescentes, e a gente tem essa proposta de trazer, a gente está pesquisando cada vez mais as danças, né, afro-brasileiras, que eu também amo dança. Então é essa a nossa proposta. Verdade. Você falou do seu cabelo, eu acho lindo o seu cabelo. Eu queria fazer isso no meu cabelo, mas infelizmente não dá. É questão de... Né? É verdade. Falta um pouco. Marcelo, para a gente finalizar, como as pessoas, nós falamos tanto do projeto, até a Mônica também pode falar sobre isso. Se eu quiser ajudar o seu projeto, se a galera em casa quiser ajudar o seu projeto, como é que faz? Então, o Festival Dançando Contra a Fome, que vai para a edição Região Serrana essa semana, né? Ele sempre arrecadou donativos, alimentos, agasalhos, especialmente alimentos, presencial. Esse ano, por ser online, a gente fez uma maneira diferente de arrecadação.
Eu posso falar o nome aqui da... Sim, claro, fica à vontade. Há lojas em Petrópolis, as lojas DIB, do centro da cidade, ali na Paulo Barbosa, próximo ao banco e a Receita Federal, ao lado da Receita Federal. E também a loja DIB lá no Retiro, em frente à delegacia. Elas estão de portas abertas e carrinho pronto para receber os donativos que serão entregues à ONG Sal para a Terra. Mas as pessoas de outros municípios que estão assistindo agora podem contribuir também no seu próprio município. Arrume 1 quilo de alimento, uma cesta básica, se você tiver, 1 quilo de alimento, e doe para alguém que precisa. Claro que seria bacana se nós pudéssemos realizar aqui em São José, num espaço magnífico presencial, arrecadar, ajudar a instituição. Mas como isso esse ano não é possível, você pode fazer a sua parte doando para quem precisa, né? Eu acho que a proposta do online também é despertar mais ainda em nós, que já somos, mas mais ainda essa solidariedade. Faça alguém perto de você. Então, o meu pedido é esse. Faça para alguém perto de você. É a melhor forma de ajudar. É a melhor forma. E não deixando de convidar todos para na sexta-feira, a partir das 7 da noite, no Facebook, Top Street Dance, no YouTube, Top Street Dance, está aqui na minha camisa, vocês vão assistir o Festival Dançando Contra a Fome Região Serrana online, com artistas daqui de São José, com a edição número 1 dessa cidade, Teresópolis, edição 9, Guapimirim, Nova Friburgo, também com seus artistas, edição número 2, e a edição número 20 do festival em Petrópolis, com os artistas de lá. Todos eles no mesmo vídeo, na mesma sequência, no mesmo festival, tudo online, no Facebook e também no YouTube. Legal. Redes sociais. Redes sociais esse ano, mas ano que vem, se Deus quiser, vai ser presencial, né, Tony? Ah, sim, com certeza. Com certeza. Marcelo e Mônica, eu acho que eles usaram vocês como Eduardo e Mônica ali para fazer aquela criação. Marcelo, obrigado pelo carinho, foi um prazer enorme conversar com você. Até então, como eu disse logo no começo, só ouvia pela TV, mas foi um prazer enorme. Eu acho que acrescentou muito para mim, né, na questão de aprendizado e saber um pouquinho mais. Parabéns pelo teu trabalho. Muito Mônica, obrigado. Mesma coisa. Obrigado pelo carinho, né, por ter aceito o nosso convite de fazer esse vídeo falando um pouquinho sobre a dança. Prazer, obrigado. E eu espero vocês aqui mais para que a gente possa conversar mais sobre isso, sobre o projeto, né? Obrigado pelo carinho. Obrigado. Tá, então, esse foi mais um Roda de Conversa, Cultura com Sabor de Café. Com imagens do Brawler, Tony Ferreira, para o Centro de Cultura e o São José News. Aqui tem sanfoneiro com fama de escritor, aqui tem labrador que é escultor, aqui tem professor que é artista, aqui tem padeiro que é sambista, que é sambista. Tem gente pintando e bordando, com arte vai sobrevivendo, talentos que vão desenvolvendo, na escola da vida aprendendo, aprendendo. Cultura no vale é coisa boa, o povo daqui não vive à toa, enfrenta os ventos e a garoa, não para senão o tempo voa. O tempo voa. Aqui tem fazendeiro com fama de escritor, aqui tem labrador que é escultor, aqui tem professor que é artista, aqui tem padeiro que é sambista, aqui tem fazendeiro e escritor, aqui tem labrador que é escultor, aqui tem professor que é artista, aqui tem padeiro que é sambista.